Olá, está começando mais um episódio do 30 Minutos de Histórias. Eu me chamo Alice, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos enrolados. Eu tô com uma camiseta preta e no meu fundo eu tenho algumas plantas, uns livros e uns quadros e eu tô no meu quarto. A gente está falando sobre um episódio de História Medieval do projeto que é desenvolvido pelos alunos ipetianos, que são parte do PET História da Universidade Federal de Santa Catarina. Para continuar nossa conversa sobre negacionismos, falsidades históricas e manipulação política do passado, eu estou aqui com a professora Aline e eu agradeço muito pela presença e passo a palavra para a professora se apresentar para quem não a conhece. Olá, saudações a todas e a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite do Pé de História, a Alice e as meninas que entraram em contato para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante. Muitas vezes pensa em Idade Média, né? E talvez uma coisa muito distante no passado, mas a gente está vendo aí a importância de discutir isso, já que está sendo utilizado, e já foi utilizado, né, muitas décadas atrás também, por grupos políticos de forma como propaganda política. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelo curto, encaracolado. Atrás de mim, então, eu tenho um fundo branco com um quadro, com uma árvore, com elementos celtas, né, sobre essa árvore. Certo, então agora eu vou começar a entrevista. Como a professora já comentou, já é bem conhecida essa imagem negativa e equivocada da Idade Média, né? Relacionada com a Idade das Trevas. E a gente vê que, para além disso, a gente está percebendo uma leitura de determinados grupos conservadores que fazem parte de uma onda crescente da extrema-direita, que também contribuem para uma imagem distorcida da Idade Média. Nesse sentido, a primeira pergunta vai sobre o medievalismo. A medievalística é um campo acadêmico que se refere aos estudos medievais feitos por especialistas denominados medievalistas. Mas tem outro termo que ganhou força recentemente no espaço não acadêmico também, que é o medievalismo. E aí eu queria que a professora contasse um pouco para a gente sobre ele, explicasse um pouco como funciona isso. Então, é muito interessante, porque o medievalismo, que agora, a partir de 2020, deu um boom na mídia, né? E principalmente na mídia acadêmica, vamos dizer assim, nas redes sociais, muitos eventos, periódicos, vídeos gravados em canais que são organizados por grupos acadêmicos, discutindo a questão do medievalismo. O medievalismo, ele não é algo que surge agora, e a própria palavra já surge no século XIX. Né? Um poeta inglês, o John Ruskin, já no século XIX, ele usa essa palavra medievalismo para definir todo o interesse do século XIX pelo mundo medieval, que tem uma pegada romântica que a gente vê muito nas pinturas pré-rafaelitas, né? Muitos elementos celtas, da literatura medieval, então Rei Arthur, a Morgana, e tudo com muita luz, natureza, muito feminino também nessas obras. Então, essa reconstrução a partir da imaginação, né, desse século XIX sobre o medievo, o John Ruskin já chamou de medievalismo, porque já sentia que era algo muito forte, né? Na literatura, a gente vai ver Ivan Ioé, a gente vai ver a Corcunda de Notre Dame, todo esse movimento romântico de construção de uma Idade Média, vamos dizer assim, idílica, né? Uma lenda cor-de-rosa sobre a Idade Média. E mais adiante, na década de 70, isso é interessante porque assim, a gente está ali finalzinho de contracultura, ou no meio, né, dependendo da perspectiva, uma professora da Universidade de Londres, a Leslie Workman, ela também vai utilizar a palavra medievalismo e vai construir uma disciplina independente. Então, na academia, já tem os estudos sobre o medievalismo, já a partir da década de 70, na universidade, e como uma disciplina, né? E é a interação da Idade Média e como que as pessoas, no seu próprio tempo, vão interagir com elementos que se referem à Idade Média, e a recepção dessa cultura medieval nesses períodos, então, pós-medievais. E desde então, lá do romantismo, mas até mesmo, se a gente for pensar, o iluminismo, que constrói a ideia de um medievo da Idade das Trevas, e aí a gente faz aquela relação de como a Idade Média está relacionada à Idade das Trevas, porque
o iluminismo tentando construir essa ideia de luz, precisa ter um contraponto de trevas. Então, a partir dali, já é identificado uma construção desse medievo, que não é a Idade Média, que não é o medievo, e por isso se deu o nome, então, de medievalismo. Então, tudo aquilo que é construído pós o período medieval sobre a Idade Média, nós temos diversas construções, vai ser chamado de medievalismo. Mas o que a gente tem até 2018, principalmente, a gente for olhar os artigos acadêmicos, está se falando no século XX e XXI de jogos de videogame, Assassin's Creed e muitos outros com temática medieval. Está se falando de filmes, Game of Thrones, até mesmo o Tolkien, né, com a literatura ali, a questão do Senhor dos Anéis, que tem muito do fundo de elementos que remetem a essa ideia de uma Idade Média. E tudo isso está se trabalhando. Por que as pessoas cada vez mais, em vários momentos, vai reconstruindo essa ideia da Idade Média e quase que construindo uma identificação? Então, isso está dentro desses estudos. A mudança que deu dentro desses artigos acadêmicos a respeito do medievalismo foi a partir de 2019, com a eleição do Trump, e aí os artigos principalmente sendo publicados no sentido de tentar entender por que essa extrema-direita está utilizando a imagem de elementos medievais construídos que não tem quase nada a ver com o mundo medieval e muito mais a ver com a atualidade e com essas diversas Idade Médias que foram construídas, né, pós período medieval. Então, a partir de 2019, tem os artigos acadêmicos sobre o medievalismo vão ter uma outra direção. Não vai ser mais videogame e filmes, vai ser mais no sentido de entender por que essa extrema-direita está utilizando essas imagens medievais na sua propaganda. Bom, a princípio, em relação ao medievalismo num todo, né? Se a gente for pensar desde aquele início lá, podemos datar já a partir já dos iluministas falando sobre o medievo, e depois o romantismo, e depois segue em frente na literatura, na arquitetura, e chegando aqui no século XXI com essa utilização, mas só no século XXI não, só terminando essa questão, né? Vamos lembrar também que o nazismo utilizou muito, e o fascismo utilizou muito de imagens medievais na sua propaganda. Eu acho muito interessante que a gente também vê isso acontecendo no Brasil, né? A gente também vê esse movimento de apropriação do conjunto de símbolos medievais pela extrema-direita conservadora no Brasil. E aí eles vangloriam essa Idade Média europeia, cristã, e eles compartilham certos valores um tanto distorcidos, como a professora mesmo falou, de uma identidade de uma cultura branca, eurocêntrica e conservadora. E aí eu queria que a professora falasse desse movimento também, o que isso tem a ver com o medievalismo assim. Então, assim, o estudo sobre isso é também dentro dessa disciplina do medievalismo. Um medievalista que estuda o medievalismo vai categorizar todo esse movimento dentro do medievalismo. Então, dá para chamar de medievalismo, outros chamam de neomedievalismo, para tentar distinguir o que havia antes, ou chamam de neomedievalismo de extrema-direita, tentam deixar cada vez mais definido para não se misturar com outros, mas, na verdade, é difícil separar. O que tem que, antes de continuar, tem que ficar muito evidente para a gente não generalizar demais. Porque, assim, elementos como... existem feiras medievais de reconstrução histórica, que é uma outra coisa, em termos de propósito, que está muito mais no sentido de uma pesquisa bem fundamentada, mesmo que quando não é feito por acadêmicos, geralmente o artesão ali na feira medieval fez uma pesquisa a partir da arqueologia, a partir das luminuras, das imagens, das fontes medievais, de como se constrói aquilo. Na própria universidade, a gente teve um trabalho muito bonito de educação. Então, a reconstrução histórica, ela é uma ferramenta educativa. Isso é muito diferente do que a gente vai falar agora sobre essa extrema-direita, que vai utilizar, por exemplo, símbolos celtas e nórdicos, e que vão acabar depois sendo associados diretamente à questão do racismo, quando que a ideia de raça nem existia na Idade Média. Essa é uma construção do século XIX, já para começar por aí. A gente pode contrapor, dizer assim, na Idade Média não era assim, a gente pode fazer isso, mas assim, na verdade, que sentido tem isso se isso é uma construção também atual? Então, a gente tem que desconstruir o que está acontecendo agora e não negar, né, elementos medievais. Não vamos negar agora as runas, não, agora tudo que agora não gosto mais de runa, não quero saber de runa, porque tudo isso é uma questão tá ligado ao racismo. Então, por que eu estou falando de runas?
Exatamente porque acho que a coisa mais atual que a gente tem, assim, em termos mundiais, foi a tomada do Capitólio no dia 6 de janeiro. Aquele Keith Shaman lá, conhecido como Jack Angeli, né? E que tá ali com aquela fantasia de búfalo ali, com o corpo todo tatuado com runas, com uma bandeira dos Estados Unidos, gritando o grito dos cruzados, Deus Vult. No primeiro momento eu começo a achar engraçado, mas não devo achar engraçado, porque isso daí é um ato realmente criminoso, né? Mas é tão bizarro de ver tantos elementos discordantes incorporados literalmente numa pessoa, que o absurdo é difícil não rir disso, mas obviamente aquilo ali foi um ato criminoso e deve ser levado com a sua própria seriedade, mas é também uma imagem bizarra. Para quem é historiador, é uma imagem bizarra o que aparece ali. O advogado o cara que já tinha sido advogado do Donald Trump, o Rudy Giuliani, ele chega e fala, não, que reivindica um julgamento por combate. Imagina ali o Trump e o Biden em cima do cavalo fazendo um torneio medieval. Gente, que isso, né? E são todas estratégias culturais, não sei até que ponto o pessoal realmente acredita nisso, mas são estratégias de trazer esse passado da luta contra o mal, né? Um passado cruzado na luta contra o mal, seja lá o que for esse mal, construída em cima de uma imagem que nem os próprios medievos tinham. Então, assim, não é só também, o ponto que eu queria chegar, não é só o xamã ali, que a gente começa a olhar, que figura bizarra. Não, o advogado Trump também tá com esse papo aí. E daí a gente chega no Brasil. Aquelas imagens do nosso presidente Bolsonaro em cima de um cavalo cruzado. Aquele vídeo, gente, que assim, ó, eu não sei se era para chorar, para rir, de vergonha alheia também, de um cavaleiro cruzado chamando as pessoas para um ato pró-Bolsonaro em 15 de março, não sei se foi em 2020 ou 2021, assim, com som, sei lá, eu acho que era o hino da bandeira, alguma coisa assim, a música com uma bandeira do Brasil na mão, convocando as pessoas para um negócio vestido de cruzado. Assim, então, são todas imagens que são utilizadas por essa extrema-direita. A pergunta é por quê que eles utilizam isso? A gente sabe que eles estão usando, né? Mas, assim, daí a grande pergunta, mas por que não Império Romano? Por que não se veste com uma toga romana? Né? Por que tem que ser essa questão do medievo, né? Então, tem várias... Então, assim, é um longo processo. Né? É um longo processo que não dá para separar completamente, porque eles pegam elementos daqueles medievalismos que foram construídos lá no romantismo do século XIX. Aí, gente, século XIX, vamos lembrar que o século XIX é o momento da construção dos estados nacionais dentro da Europa, né? Onde a Alemanha está se formando, a Itália está se formando, mas não só isso, a construção de uma identidade nacional europeia, principalmente no século XIX. Né, que depois vai dar de todo aquele nacionalismo no início do século XX. Então, assim, essa Idade Média acaba sendo apropriada, deixa de ser aquela Idade Média das trevas, e o que está sendo apropriado ali? A branquitude, né, uma branquitude ali que eles estão idealizando, porque é exatamente o momento que eles estão criando essa ideia de raça. E aí que está interessante, que distou um pouco da propaganda, mas se for ver nas pinturas rafaelitas, é muita figura feminina. No século XIX, a ideia era o respeito à mulher dentro de uma cultura patriarcal e machista, colocando a mulher num pedestal, mas as pinturas pré-rafaelitas têm sempre uma mulher. É uma mulher com uma espada, a senhora com uma espada consagrando um cavaleiro, a senhora do lago, a Morgana, tudo elementos de uma literatura medieval que eles trazem para essas pinturas pré-rafaelitas, onde aparece muito feminino, e que isso depois vai ser distorcido em outros momentos, né? Mas é a questão do herói justo, que protege e que defende o quê? Defende o cristianismo. Então, assim, aí esses elementos, eles acabam, então... gente, não é por acaso, é sim uma estratégia. É sim uma estratégia de marketing. Por que tu consegue com isso? Aí tu consegue os setores cristãos, né? Os setores cristãos que criam uma certa identidade, um saudosismo com uma Idade Média que não existiu, uma Idade Média que não existiu, que seria uma Idade Média homogênea e cristã, 100%. Uma Idade Média que não existiu. Não existiu essa Idade Média. Eu repito várias vezes porque não existiu. Não existiu.
Mas assim, a Idade Média, daí tu tem esses setores, né? Com esse saudosismo medieval dos bons costumes. Outra coisa, tu consegue o pessoal também, isso eles mesmos falaram, né? O pessoal ali dos Estados Unidos, que do movimento dos direitos da direita, ou da branquitude lá, eles falaram com todas as palavras que eles queriam com isso. Eles fizeram uma live sobre o Senhor dos Anéis, a ideia deles é chamar o pessoal que gosta de RPG, o pessoal que gosta de uma literatura como do Tolkien, ou mesmo depois, né, do Game of Thrones, quer chamar esse pessoal que tem uma identificação, certos saudosismo com essas imagens, esses medievalismos sobre a Idade Média, também uma coisa de captar essa juventude, mas a ideia deles é pegar esse público mais jovem, o pessoal que consome uma literatura fantástica, que lida com RPG, eles querem também o cristianismo, e o pessoal que consome, não só os jovens, mas que consomem toda essa mídia, né, a partir de todos os elementos do medievalismo. Mas mas no cerne de tudo isso tem algo mais profundo, que não é só a questão da mídia por si. A pergunta é, mas por que esse saudosismo do medievo? Quem construiu foi o próprio capitalismo, foi o sistema industrial. Por quê? Com a aceleração do tempo, com a industrialização, com o racionalismo exacerbado do iluminismo, onde se coloca a emoção de lado, aonde só o homem é feito só de razão, aquela coisa do Descartes, né? Penso, logo existo. Então, assim, é tudo baseado na questão da razão, do pensamento, deixa de lado a emoção, o sentimento. O saudosismo da Idade Média é uma resistência, não é uma fuga da realidade, é uma resistência ao tempo acelerado do mercado, do consumo, do processo de industrialização e do capitalismo selvagem. Assim. Então, assim, o que tu vai ver? Tu vai ver, assim, no romantismo em contraponto ao racionalismo do iluminismo, tu vai ver no década de 60, 70, movimento hippie, né? O movimento hippie vai trazer muito isso. O neopaganismo que vai surgir é uma resistência ao individualismo, porque que tu tem nesses medievalismos? A ideia de comunidade. O que tu vai ver nessas aldeias que são reconstruções históricas medievais? O tempo devagar, o tempo da natureza, o tempo da plantação, o tempo da comunidade, onde todo mundo faz alguma coisa, onde todos cuidam de si. É quase um comunismo medieval. Então, assim, o saudosismo da Idade Média, o comunismo medieval dentro de um medievalismo, assim, como a gente está falando dessa construção da Idade Média, né? Então, assim, exatamente também a ideia dentro de uma leitura marxista, que o mundo medieval é anterior ao capitalismo, né? É o pré-capitalismo. Então, é algo ali que ainda não é bem capitalista. Então, se tornou um Éden para aqueles que não se adaptam e não querem se adaptar a um sistema individualista, a um sistema mercadológico, a um sistema que tu não tem tempo para nada, que só tu tá ali para produção. Então, assim, o saudosismo da Idade Média é uma resistência. É uma resistência. Só que essa resistência vai acontecer de diversas formas. E as pessoas que estão ali no Capitólio, todo tatuado com um negócio ali na cabeça do búfalo, eles também se veem como alguém que está resistindo. Só que daí está misturado tudo na mente, né? Está tudo misturado na mente. Eles não estão percebendo que eles estão defendendo o capitalismo ali, né? Ou percebem, só que eles confundem tudo ali na mente. Mas ali, há muitos momentos que a gente vê esse saudosismo na Idade Média, por que esse gosto pelo filme medieval? Aquele tempo que é um outro tempo, né? O tempo que eu quero dizer não é o tempo é o tempo da temporalidade, né? De como se sente o tempo, né? Um tempo mais lento. Então, é a saudade de um tempo mais lento, de um tempo ligado à natureza. A própria figura das runas, elas foram todas criadas a partir da natureza. A runa da tempestade, a runa da árvore, do rio, da terra, do inverno. Então, assim, essa ligação à natureza. Então, esses medievalismos constroem uma Idade Média que está ligado ao comum, a um tempo lento, ao tempo da terra e da natureza. E por isso acaba sendo uma forma de resistência ao tempo acelerado moderno. E isso está no fundamento, tanto para quem, de uma forma, para quem não está seguindo uma linha necessariamente
racista, como acontece com a extrema-direita, que utiliza tudo isso. Então, ele vai se utilizar de todo esse saudosismo medieval, de um outro tempo, né? De outro tempo, um tempo mais comum, e um tempo onde o tempo é um tempo mais devagar, vai se utilizar tudo isso e vai colocar outros elementos, vai misturar outros elementos para ser embutido junto com isso. Então, assim, não é uma coisa do acaso que foi se formando ao acaso, é uma coisa bem pensada, bem construída, e bem fundamentada, e que se espalha, às vezes, de forma tosca, né, nesses grupos de WhatsApp, mas o fundamento é bem pensado. O principal de tudo, gente, a diferença entre o mundo antigo, romano, assim, que as pessoas conhecem de antigo e romano, né? O mundo romano e o mundo medieval, é que no mundo romano, qualquer pessoa que vive dentro do Império Romano é cidadão romano, a partir de Caracalla, em 212. Então, assim, ó, o cara do norte da África, lá no Egito, ele é romano. O cara lá no Oriente Médio, lá no norte da Mesopotâmia, ele é romano, né? Então, assim, o Império Romano não é uma questão, não tem uma divisão de reinos, ou mesmo ligada à questão de raça ou de sangue. Não tem isso. Na Idade Média, também não. Também não. Mas na Idade Média tem a questão do tem identidades religiosas ali. E eles, pela identidade religiosa e pela construção do século XIX, que atrela o medievo à construção do próprio dos estados dentro da Europa, aí que se vai puxar o medievo para essa extrema-direita e não o Império Romano. O que faria muito mais sentido se a gente pensar em estados autocráticos, né? Porque na Idade Média o rei não mandava em lugar nenhum. Nem o Papa, como as pessoas pensam. Então, assim, se for pensar um regime autocrático, tu encontra isso muito mais no absolutismo moderno, ou mesmo no Principado Romano, mas não na Idade Média. Mas o que vai ter lá? Essa questão da identidade com a religião e o medievalismo criado no século XIX, que atrela a construção dos estados nacionais aos reinos medievais, os reinos germânicos, romanos e animais. Então, gente, é tudo construção em cima de construção, e para chegar daquele ser, naquela pessoa ali representada na entrada do Capitólio, que é uma coisa, assim, no meu parecer, bizarra. Então, caminhando para a nossa última pergunta, a gente queria fazer talvez uma tão desafiadora quanto as anteriores, que é pensando na educação básica e nos desafios que ela pode trazer, né? Como você indicaria introduzir os estudos medievais atravessados por esses debates que a gente teve hoje, mas sem cair nos estereótipos, sabe? Olha, então, assim, infelizmente, os livros didáticos não ajudam com as generalizações. Então, se menosprezou durante muito tempo esses 1000 anos medievais, e a construção que tu vê nos livros didáticos ainda, assim, é de uma virada do século IX para o século XX. E quando eles não colocam só esse período para a Europa, quando eles tentam colocar um capítulo para o Bizâncio, né, mundo oriental cristão, e um capítulo para o mundo muçulmano, ainda são em capítulos separados. Da estudante parece que está tudo separado. Então, para começar, os livros didáticos com a generalização em relação a uma sociedade feudal e uma Europa medieval, eles não ajudam. O caminho é procurar olhar primeiro para o mapa, levar o mapa para a cidade, olha aqui. São 3 continentes que estão ligados. Tu tem Europa, Ásia e África, e eles estão ligados. E aí, sobrepor outro mapa de rotas. Tu tem aqui 3 continentes, Europa, Ásia e África, que estão ligados por estradas, tanto por estradas terrestres, por rotas marítimas. Então, assim, aonde estão circulando desde a antiguidade ideias, religião e comércio. Então, é impossível tu ver qualquer região aqui isolada uma da outra. Então, a Europa nem existia naquela época, e ela já, se for pensar no mundo medieval e desses 3 continentes, ela ainda é periferia desse universo. Ela ainda é periferia desse universo. Ela não é o centro. Primeiro, a questão do espaço. Segunda é a questão do tempo. Né? Entender que não é um acontecimento, a tomada de, que eles falam, né? A tomada de Roma ali pelos ostrogodos em 476 e a tomada de Constantinopla, outra Roma do Oriente lá em 1453, que vai romper e tudo vai mudar de repente, né? Trabalhar essa questão temporal. Isso aí eu acho que são 2 coisas importantes que já ajudam a desconstruir alguma coisa. Agora, um ponto importante, porque assim, essa extrema-direita se pega muito no cristianismo. Acho que é muito importante trabalhar, sim, o cristianismo no medievo, mas
de forma completamente diferente do que se coloca no livro didático, colocando como assim, a religiosidade medieval, e como parece no livro didático, como se houvesse apenas o cristianismo e uma igreja toda poderosa. Isso é um grande problema, porque essa é uma interpretação iluminista sobre o medievo, completamente antiquada. Por começar, se eu falar do cristianismo, fala que é uma religião oriental que se desenvolveu primeiramente, principalmente na África. África. Os primeiros mártires estão na África. Podemos dizer que o cristianismo é oriental africano, antes de chegar na Europa. E chegando na Europa, lembrar que ele foi vamos dizer assim, incorporando os elementos pré-cristãos, né, os pagãos. E que a maioria dos santos cristãos são deuses gregos romanos, celtas. Né? Outros foram as divindades antigas foram travestidas de santo ou de demônios. Então, indo por esse caminho, né, e mostrando que o cristianismo não é uma coisa homogênea e que não é uma coisa única também no medievo e que disputou ali e também esteve relacionado com outras duas religiões monoteístas abraâmicas, tanto o judaísmo, que esteve presente em toda a Europa durante todo o tempo, como o mundo muçulmano, que também esteve presente na Europa durante todo o tempo. A Europa é construída pelo Islã, pelo judaísmo, a Europa moderna, pelo Islã, pelo judaísmo e pelo cristianismo em termos de religiões monoteístas, mas não esquecendo que todas elas também estão prenhes desses elementos pré-cristãos, seja pela filosofia greco-romana, seja pelas práticas cotidianas de simpatias e também de práticas religiosas que foram incorporadas, que até hoje talvez a gente pratique, nem lembre que foi um ritual religioso pagão celta, mas que ainda está ali, por exemplo, festa de São João, por exemplo, Natal, mas assim, só para dar um... Páscoa! Não quero coisa mais pagã do que Páscoa! Então, assim, todo o calendário litúrgico católico, a gente pode encontrar uma festa pagã onde ele se baseou. Então, assim, indo por esse caminho, a gente vai, então, tirando essa ideia de uma Europa homogênea, de uma única cultura, e melhor ainda, e que o período medieval não é uma história da Europa. É uma história do mundo. É uma história do mundo que está interligado nos 3 continentes. Então, por isso, uma história global e uma história conectada do medievo é extremamente importante para desconstruir essas ideologias de extrema direita. Então, assim, não é acabar com o medievalismo. Toda época vai construir uma Idade Média. Isso não vai acabar, mas pode ter um bom desenvolvimento a partir de pesquisa séria, a partir de bons fundamentos. É uma ferramenta didática, educativa, porque é uma experimentação transtemporal essas reconstruções históricas. Então, é importante a gente não jogar a água do banho, quer dizer, o bebê fora, junto com a água do banho. Eu acho que o pessoal, sim, os grupos... que praticam o medievalismo, né, em termos de reconstrução histórica, e também grupos religiosos, pagãos, neopagãos, que utilizam esses elementos antigos, pré-cristãos e também, que acabam sendo também, de certa forma, utilizados pelo cristianismo, não devem abrir mão disso e devem reivindicar esse espaço, né, e mostrar essa apropriação que está sendo feita para o mal, né, para a crueldade e para a exclusão. Eu vou encaminhar a gente para o final do episódio e agradecer muito, muito mesmo pela professora ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente. Caso você gostaria de comentar mais alguma coisa, quiser se despedir, fique à vontade. Então, eu espero que... Foi uma conversa curta, né? Mas se bem que 30 minutos de vídeo é um longo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Convido aqueles aí que estão nos assistindo a fazer a minha disciplina de medieval. Ela é sempre aberta. Sempre tá o pessoal que pede de outros cursos para assistir, tá super aberta. Eu já recebi pessoal da engenharia, da matemática, de tudo que é lugar. E dizer, olha só que eu tô comprometimento, que no próximo semestre vou oferecer uma disciplina sobre medievalismo. Uma ideia é do romantismo até o século XXI. Então, assim, já fica aí o comprometimento. E dizer que também que eu coordeno o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais e que tem o Meridiano. E se vocês quiserem dar uma olhada, tem um canal no YouTube, Meridiano, né, com o M no final, latinizado, assim, UFSC.
para dar uma olhada também na nossa produção, que vai também nesse sentido de uma história global. E então todos estão convidados. Vamos continuar, é o convite para a gente continuar essa discussão, para não parar por aí, né? Então esse é o meu convite. Bora. Obrigada. Então, esse foi o Recontando a História Medieval, o segundo episódio da série do 30 Minutos de Histórias. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre a história da escravidão. E se você ainda não assistiu os outros episódios, eu convido você a entrar nas nossas redes sociais, tanto no nosso site, quanto no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, para acompanhar um pouco sobre esse projeto que a gente vem fazendo desde 2020. Agradeço novamente a professora e também a toda a equipe técnica que está ali atrás, controlando aqui as câmeras. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.